Yo soy Julio Boll, integro la regional Chivilcoy más Bragado. Deben conocer el sistema este de charlas de talleres. Les pido que estén los celulares apagados. Y bueno, y le voy a presentar acá al señor Antonio Daluz. Es una suerte tenerlo con nosotros. Antonio va a hablar en brasilero, va a hablar despacio para poder entendernos. Él es economista, formado en la Universidad Federal de Río Grande, tiene una maestría en economía aplicada en la misma universidad, a su vez tiene un posgrado en agrobusiness y en derivados financieros, es economista en jefe del sistema Farsul, también profesor titular de disciplinas de comercialización y microeconomía en cursos de posgrado, agente autónomo de inversiones, certificado, etc. Es decir, la verdad que es una persona muy importante para tener entre nosotros y nos va a hablar de economía entre Argentina y Brasil. Boa tarde. Até o final da palestra eu aprendo onde liga. Bom, muito obrigado pela presença de todos os senhores e senhoras aqui. Esse trabalho que eu vou mostrar para vocês, primeiro vamos combinar uma regra. Eu não falo espanhol o suficiente para falar com vocês. Eu prefiro falar num portunhol do que tentar falar a língua de vocês e falar mal. Então, eu não vou arriscar, vou falar em português, mas se vocês não entenderem qualquer coisa, por favor, não entendi, eu repito, a gente tenta, de novo, seja em português, seja em espanhol, se for o caso, pegamos em inglês, mas de algum jeito nós vamos nos entender. Parece mentira, mas nem o Brasil, nem a Argentina, o Uruguai, nós não insistimos com os nossos filhos para estudar a língua do vizinho. Nós aprendemos a falar inglês, mas a gente não aprende a falar espanhol. E a gente se dá conta que isso é um erro quando já é tarde, quando o sujeito está com 30, 40 anos, eu deveria ter estudado também a outra língua. Este estudo é o fruto é uma parte da minha dissertação de mestrado, quando eu queria investigar a competitividade da agricultura brasileira. Não tinha nada a ver com a Argentina, não era o meu objetivo estudar a Argentina. Só que, para mim, estudar o Brasil no mercado internacional, eu precisava selecionar alguns países para tomarmos comparações. A Argentina, evidentemente, não só é um vizinho, mas é um grande produtor. Obviamente eu teria que comparar com a Argentina e selecionei alguns outros países também. Estados Unidos, Canadá, vários países da Europa. E para soja, para milho, maíz e trigo. Em alguns países, em alguns produtos, eu trabalho com um grupo de países, com outros. Depende da importância dos países na produção daquele produto. A Argentina está nos três. Está em soja, está em milho e está em trigo. E eu comecei esses dados são de um estudo mundial que se chama AgriBenchmark, que inclusive a Universidade de Buenos Aires participa, onde no mundo inteiro são levantados os custos de produção com as mesmas metodologias. Então, nós estamos falando de comparações feitas por pesquisadores, sempre são universidades que fazem o levantamento, sempre com a garantia da mesma metodologia, e em um lugar do mundo, este ano é nos Estados Unidos, ano que vem vai ser no Brasil, esses pesquisadores se juntam
e comparam ou implanilham estes dados com todas essas comparações. Como eu sou pesquisador deste grupo, eu tenho acesso a esses dados, que aos poucos vão começar a aparecer mais seguido, tanto nas publicações do brasileiras, como também aqui as argentinas. É que como isso é uma coisa nova, ainda não teve muita vazão. Mas como eu vinha dizendo, eu queria estudar Brasil. Mas começou a me saltar aos olhos a Argentina. Começou a me saltar aos olhos algumas coisas da Argentina. E eu mencionei elas na minha dissertação. E aí, então, quando a Preside me convidou para estar amanhã aqui para falar da tributação do Brasil na agenda federal, eu disse para eles, olha, tem um negócio da Argentina que eu acho que vale a pena a gente discutir. Porque nós vamos trabalhar, vamos ver como é que está a parte de competitividade da Argentina e vamos ver se aquele discurso que é forte aqui na Argentina e também é forte no Brasil, é importante se diga, de que a agricultura não tem valor agregado, que a agricultura produz produtos básicos, produtos primários, produtos sem tecnologia, o setor agropecuário é um setor que tem que ser vencido, que tem que ser superado. Então nós começamos a estudar para ver se isso faz sentido, se isso é verdade, se isso não é verdade. E aí então nós comparamos essas competitividades e começamos a ver, olha, o que sustenta o discurso de retenções, etc., lá na Argentina, é justamente a crença de que o produto agrícola é um produto natural, um produto básico, um produto primário. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é um outro ponto de vista sobre essas questões do que é primário e o que não é primário. Usando a técnica da economia, como nós, economistas, enxergamos isso, usando o ferramental da economia. E, num segundo momento, então, eu vou mostrar a competitividade da agricultura argentina, em especial, mas já quero antecipar para vocês que acho que a Argentina poderia ser o país mais competitivo do mundo na agricultura. Eu não tenho dúvida disso. Só existe um concorrente para a Argentina, que é os Estados Unidos, não é o Brasil. A competitividade da Argentina é muito maior do que a do Brasil, exceto pelas retenções. Agora, as retenções não é uma coisa natural, não é do processo natural da produção, e sim é uma decisão da sociedade, do Estado. Bom, então vamos adiante. Primeiro, vamos ver a agricultura como um setor econômico. As pessoas costumam olhar a agricultura sob este aspecto. Aliás, a economia sob esse aspecto, dizendo que nós temos a agricultura com o setor primário, a indústria secundário e os serviços, o setor terciário. Este modelo ele foi proposto por o Clark em 1939 e aperfeiçoado pelo Allen Fischer em 1940. Então, quer dizer, nós estamos falando de uma contribuição muito grande dada por esses pesquisadores lá no passado, porque ao separar a economia em setores, nos permitiu alargar a fronteira do conhecimento em economia, uma vez que a gente podia ver as coisas em níveis. Então foi muito bom isso que eles fizeram. E isto foi verdade por muito tempo. Mas para a agricultura, isso era verdade quando a agricultura que nós fazíamos era essa daqui, que era uma agricultura extrativa e não uma agricultura produtiva. Esta agricultura aqui, o sujeito colhe o que a natureza dá. Hoje, o que a natureza dá não paga nem o custo de ir lá pegar. Eu preciso produzir e não extrair. Como houve essa mudança, em razão principalmente da Revolução Verde, isto daqui deixou de funcionar. E por que isso deixou de funcionar? Porque nós trocamos lá a semente salva, aquela semente guardada do processo de colheita, para ser usada no outro ano, por sementes que têm alto ingresso de biotecnologia, que foi desenvolvida geneticamente pelos sementeiros, enfim, tem uma indústria que faz isso hoje. Nós trocamos o arado de aiveca, que nós chamamos arado de aiveca, mas na verdade é o arado com o boi puxando, por uma plantadeira. Esta plantadeira, altamente sofisticada, com alto grau de tecnologia, que hoje, inclusive, é possível plantar só olhando para uma tela de um GPS, não precisa nem olhar o que está fazendo. Hoje dá para plantar até com joystick, como se estivesse jogando videogame, dado o alto grau
de tecnologia que tem esse setor. Nós trocamos a enxada pelo pulverizador, porque o pulverizador, com os agroquímicos, nos permitiu não mais usar enxada, como era no passado. Só que nós passamos a ter que comprar pulverizador. E na hora de colher, em vez de ter um exército de pessoas com uma gadanha na mão, eu passei a ter uma colheitadeira. E estes produtos, estes bens, estes produtos que eu coloco no meu processo produtivo, hoje ele garante que, em média, uma fazenda no Brasil tenha mais tecnologia embarcada do que a média das indústrias. Porque as pessoas, quando pensam em indústria, pensam nisso daqui. Mas isso aqui é a ponta da indústria. A maior parte da indústria é um ferro que cai e bate numa outra coisa, ou faz algo rolar, ou corta alguma coisa. A maior parte da indústria é isso. Não é uma coisa extremamente sofisticada como é no nosso imaginário. Estes equipamentos aqui têm uma alta carga tecnológica embarcada. Poucas indústrias possuem a tecnologia que uma fazenda, em média, possui. E eu pergunto para vocês, produto agropecuário não agrega valor, mas estes produtos aqui agregam, porque são da indústria. Onde é que vai parar o valor agregado deles? O produto agropecuário não tem tecnologia, mas esses produtos têm. Onde é que vai parar a tecnologia desses produtos? Eles somem? É claro que eles não somem. Eles são passados no processo produtivo. Hoje, a relação setorial que nos parece mais adequada é esta aqui, onde nós temos a agricultura, a indústria e os serviços integrados entre si. Ninguém sabe aonde começa o quê. Hoje eu posso dizer que a agricultura da Argentina começa na Universidade de Buenos Aires, por exemplo. Por que eu posso dizer isso? Porque tem gente lá pesquisando novas variedades, novas tecnologias, novas moléculas, novas máquinas. Eu posso dizer que a agricultura argentina começa lá quando alguém está fazendo chapas de aço, que depois vão virar uma máquina agrícola, coisa do tipo. Nós não sabemos aonde começa e aonde termina mais as coisas, porque a agricultura se integrou com o setor industrial e de serviços para trás, e nós só costumamos ver a ligação da agricultura para frente, ou seja, a indústria me compra, e aí então é que ela vai agregar valor. Tá, mas e todos esses setores que estão atrás de mim? Eu não posso exportar soja em grão. Por quê? Porque é um produto básico, primário. Eu preciso agregar valor. Eu preciso passar por um processo industrial. Mas eu pergunto, será que nós já não passamos por um processo industrial para chegar naquela soja, para chegar naquele milho, naquela carne, enfim? Hoje nós vemos, quando nós vamos exportar, a gente enxerga isso daqui. A sociedade, ela costuma ver só isso daqui. E os políticos, especialmente. Só este vagão do trem. Aonde está a soja, aonde está o arroz, aonde está o milho. Mas eles não enxergam que quando eu estou exportando esta soja, eu estou exportando essas máquinas, eu estou exportando a indústria química, a indústria farmacêutica, a pesquisa, a biotecnologia, tudo isso eu estou exportando. Porque se eu produzo 50% para o meu mercado e 50% para o mercado externo, se eu não exportar, se eu não produzir para o mercado externo, eu não preciso tantas máquinas, tantos produtos químicos, tanta pesquisa e coisas do gênero. Então eu tenho que mudar a minha forma de perceber a agricultura, não como o início da cadeia, mas a ponta da cadeia. Quando eu estou exportando a minha soja, eu estou exportando tudo isso daqui junto, que se não fosse a soja, talvez não tivesse competitividade para ser exportado. No Brasil não tem, aqui na Argentina eu não sei, mas no Brasil não tem. Nós exportamos esses produtos através da soja, através do milho, através do arroz. Para vocês terem uma ideia dos dados do Brasil, como que isso se distribui, nós temos aqui as fazendas que elas faturam, e geralmente as pessoas veem as coisas daqui para cá, elas faturam 400 bilhões de reais, esse é o faturamento do ano de 2013 de grãos, somente grãos, e que é comprado pelas cerealistas, pelas tradings, pelas cooperativas, pela indústria de beneficiamento, pela indústria de ração, enfim. E aqui as pessoas costumam ver, não, aqui eu vou agregar valor, aqui eu vou industrializar o meu país. Só que elas esquecem o seguinte, que desse faturamento aqui, 183 bilhões de reais,
vai para a indústria química, para a indústria de fertilizantes, para a indústria de biotecnologia, para a indústria farmacêutica, a indústria metalmecânica, e todos esses segmentos da economia nós medimos por uma coisa que nós chamamos de matriz de Leontief, matriz insumo-produto. Então, quer dizer, nós sabemos exatamente desses 183 bilhões o quanto vai para cada um desses segmentos. E nesses segmentos nós temos alguns que 100% da sua produção é absorvida pela fazenda. Por exemplo, indústria de máquina agrícola. Para que serve uma indústria de máquina agrícola se não é para vender para a agricultura? Eu tenho outros setores que não é 100%, mas que a agricultura é importante. Por exemplo, a indústria farmacêutica. Eu faço remédio para humanos e para animais. Tira da indústria farmacêutica a parte de animais para ver o que acontece com o faturamento da indústria farmacêutica. Ela precisa da agricultura, da pecuária, para ser o que ela é. Então, esta interligação, que é o que nós chamamos de agronegócio, no Brasil ele equivale a 22% do PIB, e no Rio Grande do Sul, o estado onde eu moro, chega a 40% do PIB. E um último argumento, eu queria que vocês prestassem atenção, isso aqui parece complicado, parece coisa de economista, mas isso aqui é bem fácil, bem simples de entender. O que é PIB? Todo mundo quer ter mais PIB. Crescimento econômico é importante. Todo mundo quer viver num país onde o PIB seja alto, onde o PIB cresça. Mas o que é PIB? PIB é a soma do valor agregado. Eu posso medir o PIB por 3 óticas, essa é a ótica da produção. Pelo valor agregado no setor agropecuário, no valor agregado da indústria, dos serviços, mais os impostos indiretos. O que é o valor agregado? Como é que eu calculo o valor agregado? O valor agregado é o meu faturamento, ou seja, a minha produção vezes o preço que eu vendi, menos o consumo intermediário. Consumo intermediário é o que eu gastei para ter este faturamento aqui. Então, o valor agregado é aquilo que foi adicionado, aquilo que não tinha, é aquilo que eu criei a partir disto daqui. Então, quanto maior o meu faturamento, maior o meu valor agregado. Quanto maior o meu consumo intermediário, menor o meu valor agregado. Qual é a grande diferença do Brasil e da Argentina? O Brasil tem o consumo intermediário é alto. Na Argentina, o faturamento é baixo, por causa das retenções. A nossa agricultura, ela é cara de se fazer, porque nós pagamos muitos impostos aqui. Quando nós medimos o valor adicionado pela agricultura, pela indústria, pelos serviços no Brasil, nós chegamos nesses resultados aqui. Para cada R$1 de faturamento do setor agropecuário, 57 centavos viram valor agregado. Na indústria é 33. O que eu quero dizer com isso? Que o setor agropecuário ele é capaz de gerar mais valor agregado mais rápido do que a indústria. Por quê? Porque a indústria brasileira é muito pesada, ela tem um consumo intermediário muito alto. Então, se eu tivesse que escolher um setor pensando que eu quero mais PIB, é melhor o Brasil apostar na agricultura do que na indústria, para o propósito exclusivo de PIB. Claro, não posso pensar só em PIB, eu tenho que pensar em empregos e outras coisas. Mas se o meu interesse fosse só PIB, a agricultura é mais dinâmica do que a indústria. Eu não conheço os dados da Argentina, mas eu tenho convicção que aqui esse dado é, no mínimo, igual ao que está acontecendo no Brasil. Então, esse negócio que não tem valor agregado à agricultura, isso é uma grande de uma bobagem. Isso é algo que não se sustenta olhando do ponto de vista técnico. O problema é que as pessoas começam a criar políticas a partir deste preconceito do que é valor agregado, e muitas vezes as pessoas estão equivocadas. Então, olhando algumas comparações. Primeiro, soja. Essas daqui são os níveis de produtividade da soja no Brasil, nos Estados Unidos e na Argentina, nos anos de 2008 a 2012. Vejam que, em termos de produtividade de soja, o Brasil está à frente da Argentina e à frente dos Estados Unidos. Agora, a própria Argentina não tem muita diferença em relação aos Estados Unidos, não está perdendo em nada, existe uma certa harmonia. Quando eu pego o custo de produção, o custo operacional total, que é o custo, todo o custo menos o custo da terra,
inclusive depreciações, etc., a Argentina tem um custo menos da metade do custo do Brasil. E tem um custo, inclusive, quase a metade do custo dos Estados Unidos. A Argentina tem um custo baixíssimo para fazer. Esse é um enorme de um patrimônio que a Argentina tem. Vocês conseguem plantar a um preço tão baixo porque vocês usam bem menos fertilizantes do que o Brasil, por exemplo. E também bem menos do que os Estados Unidos. O mesmo vale para os agroquímicos que são usados em quantidades bem menores que o Brasil, ainda que parecidas com as dos Estados Unidos. Vocês não têm gastos com máquinas, porque é tudo terceirizado, não precisa depreciar a máquina. O trabalho aqui custa mais barato do que o trabalho no Brasil e o trabalho nos Estados Unidos. Então, este é um diferencial competitivo que dá à agricultura argentina uma possibilidade de ser extremamente competitiva. O problema começa aqui. Os preços que nós recebemos devem ser o preço no porto menos o preço na propriedade. E esses preços têm que ser muito parecidos no mundo inteiro, porque o mercado é global. O preço da soja é igual para todo mundo, menos para os argentinos, porque do preço no porto ao que vocês recebem na propriedade é retirado as retenções. E isso faz com que o preço que o produtor receba seja bem menor. O problema, em termos econômicos disso, é que quando o produtor tem um faturamento menor na sua propriedade, menos dinheiro está entrando na economia da sua região, na indústria, nos serviços da sua região. Então, há um empobrecimento regional. Quando a gente olha a receita, em razão exclusiva dos preços aqui serem mais baixos, a Argentina tem uma receita menor do que a do Brasil e menor do que a dos Estados Unidos. Ou seja, vocês poderiam ter uma receita igual às dos outros países, porém com um custo mais baixo. Imagina a quantidade de valor agregado que traria às economias, sobretudo os regionais, se vocês não tivessem esse empecilho. Quando nós olhamos o lucro, vejam que em soja a nossa lucratividade está mais ou menos parecida, o que indica que os nossos impostos sobre os custos, eles terminam gerando mais ou menos o mesmo fator, gerando o mesmo problema que geram as retenções para vocês no preço. Em termos de lucratividade, nós estamos parecidos, Estados Unidos lá em cima. Agora, não tenha dúvida, vocês poderiam ter uma lucratividade tão boa quanto ou maior que os americanos não fossem as retenções. Olhando para o caso do milho, a Argentina está aqui, no verde, aqui são as produtividades. Nós temos que, aqui acrescentamos outros países, como, por exemplo, a República Tcheca, a França, a Rússia e a Ucrânia. Então, pegamos alguns players importantes da produção. A França, que é o que tem maior produtividade, algumas praças analisadas são feitas com irrigação. Mas eu estou comparando áreas irrigadas com áreas não irrigadas. Sim, o problema é que é típico na França o sujeito planta milho com irrigação. Então não tem outra alternativa a não ser compará-los. Em compensação, os custos deles também são mais altos. Mas vejam que a Argentina não tem problema em termos de produtividade no milho. O custo, por sua vez, também se mostra bem abaixo do que acontece mundo afora. Também pelas mesmas razões, uso menor de fertilizante, uso menor de outros equipamentos, mas a receita também a menor do mundo. Por quê? Retenções. Quando a gente olha a lucratividade, o Brasil tem a menor lucratividade dentre os países analisados, em razão do seu custo muito elevado em milho, mas nós não temos produtividades tão altas como nós temos na soja. Na soja nós temos uma produtividade bem alta, no milho não. No milho nós estamos abaixo da Argentina, inclusive. Mas temos custos altos, o que faz com que a gente tenha uma lucratividade bem baixa. A Argentina tem uma lucratividade ali próximo da média mundial, mas poderia estar lucrando bem mais, o que faria com que as regiões produtoras tivessem muito mais dinheiro circulando nas suas economias. Quando a gente olha os preços, a Argentina está aqui. Como vocês têm um mercado interno mais desenvolvido de milho,
termina que o efeito das retenções não é tão grande, dada a parcela do que é exportado e a parcela que fica aqui dentro, mas mesmo assim a gente vê claramente que existe um problema na Argentina, principalmente quando nós comparamos ao Brasil, que está do lado, deveria ter mais ou menos o mesmo preço. E por fim o trigo, onde a gente agrega mais praças ainda, mais outros países, além daqueles já mencionados, nós colocamos a Alemanha, a Polônia, o Reino Unido e a Dinamarca. A Argentina está aqui, este verde aqui, que está em linha com o que está acontecendo com as Américas, um pouco abaixo dos Estados Unidos, mas acima do Canadá, acima do Brasil. Então, o trigo da Argentina é bem abaixo dos países europeus, é verdade, bem abaixo dos países europeus, assim como o caso brasileiro. O Brasil tem a pior produtividade de trigo dentre todos os países analisados. Mas quando a gente vê o custo operacional, mais uma vez, a Argentina se mostra um país competitivo na produção de trigo, semelhante aos Estados Unidos. Ambos têm custos mais ou menos parecidos, um degrau abaixo dos demais, e o Brasil, para variar, com seus custos lá em cima. Quando nós olhamos a receita advinda do efeito da produtividade, a Argentina tem uma receita um pouco abaixo da receita do Brasil, apesar de ter produtividades bem melhores do que a brasileira. Justamente porque na hora de exportar é descontado um valor que faz com que o produtor receba um preço menor do que o produtor brasileiro. E quando a gente vê a lucratividade, o Brasil talvez nem devesse produzir trigo, porque nós mesmos dizemos isso claramente, o Brasil não tem competitividade para produzir trigo, diferente da Argentina, que tem, porém está com uma lucratividade bem abaixo do que poderia ter se não fossem as retenções. Quando a gente olha os preços, mais uma vez, vejam que os preços deveriam ser mais ou menos todos iguais, né? Aqui, cada um nos seus anos. A Argentina sempre abaixo dos seus competidores, sempre abaixo. Em todos os anos a gente verifica isso. Esses slides vão ficar à disposição de vocês no site da Preside, depois vocês podem analisar com mais apuro estes dados. Então, concluindo e para finalizar, nós temos um problema no continente, não é um problema na América, não é um problema na Argentina, não é um problema no Brasil, é um problema no continente, de compreensão do que é a agricultura. A gente ouviu no Brasil, pelo menos desde a década de 20 do século passado, ou seja, nós estamos há quase 100 anos, desenvolvendo a indústria no Brasil. Nós criamos, na década de 20, um programa que se chamava Programa de Substituição de Importações. Ou seja, o Brasil tinha a pretensão de tudo o que ele importava, industrial, produzir internamente, para desenvolver a indústria brasileira. Só que não é assim que se constrói a indústria. A indústria ela tem que surgir aquela que tem competitividade. Eu posso ter muita competitividade para produzir microfones, mas de repente eu não tenho competitividade para produzir mouses wireless. Então, eu tenho que produzir aquilo que eu tenho competitividade. O Brasil pensou diferente. Eu vou dar suporte para tudo. E aí nós criamos uma indústria que é pesada, que não tem competitividade, que tem problemas gravíssimos para concorrer, e essas que não são boas terminam contaminando as que são boas. Porque com o dinheiro que o governo brasileiro gasta para proteger as indústrias, se ele gastasse com estradas, com infraestrutura, com uma tributação melhor, etc., as indústrias que são competitivas por natureza, certamente elas floresceriam. E como a América Latina, principalmente a CEPAL também contribuiu muito para isso, para que as pessoas abandonassem a agricultura, se criou coisas do tipo, olha, nós temos os países centrais, ricos, industrializados, e nós temos os países pobres, periféricos, agroexportadores. Então começou a se criar, e naquela época estava certo mesmo. E naquela época, a nossa agropecuária era uma coisa primitiva. Se nós pegarmos o que as pessoas faziam nas margens do Nilo, ou faziam há 100 anos atrás, não tinha muita diferença mesmo. Agora, a agricultura que nós fazemos hoje,
de 50 anos para cá, ela mudou completamente a nossa agropecuária. Então, tu não pode pensar que tu tem que superar o setor agropecuário. Tu tem que usar ele para te gerar PIB, para te gerar riqueza, para te gerar renda para ti, para o teu país, para a tua comunidade, para os 3 setores da economia, porque a agropecuária, quando ela cresce, ela puxa junto máquinas agrícolas, fertilizantes, indústria química, bioquímica, enfim, todas essas indústrias, elas vão junto com o setor agropecuário. Mas eu preciso mudar a forma como eu vejo o setor agropecuário, porque senão eu crio leis como, por exemplo, as que mantêm os custos no Brasil alto, ou as que geram as retenções aqui na Argentina, e que surgem por uma má compreensão do que é o setor agropecuário do século XXI e o que é e como é feita a agricultura nos dias de hoje. Bom, o que eu tinha para mostrar era isso, eu fico à disposição de vocês para dúvidas, para comentários, enfim, fico à disposição. Bueno, ahora tenemos el espacio de las preguntas. Los que quieran hacer alguna pregunta, les pasamos el micrófono y levanta la mano. Y habla despacito como yo fiz en portugués. Pregunto por el financiamiento de la producción, cómo actuaría más o menos en esos cuadros, ¿sí? O acesso... Bom, cada país é um país. Vamos separar, então, esses grupos de países. Nós temos os países europeus e americanos que pegam um financiamento a uma taxa máxima de 2% ao ano, máxima de 2% ao ano, para várias linhas, principalmente de investimentos, de inversões, é zero, o sujeito não paga nada de juro, e ele ainda recebe subsídio. Então, nós temos essa realidade do hemisfério norte do planeta. No hemisfério sul, nós todos temos juros muito caros. Como é que eu defino o que é caro e o que é barato? Pelo meu concorrente. Se o meu concorrente paga 2 e eu no Brasil pago 6, 5,5, que é o que está agora, eu estou pagando caro. Ah, mas é mais barato que a Argentina. Sim, pode ser mais barato que a Argentina, mas é bem mais caro do que a média. Então, isso é fruto da nossa economia. Nós temos economias que têm inflação e, portanto, eu não consigo ter uma taxa de 2%, 3%, porque ninguém vai ganhar dinheiro emprestando a 2%, porque a inflação no Brasil esse ano deverá ser 7%. Vocês aqui, bom, aqui não sei quanto é que é, mas não sei se alguém sabe também, mas fala-se em 40%. Então, não existe como alguém emprestar dinheiro a menos de 40%, no mínimo igual ao que... Então, como está a economia determina, em partes, como que vai ser o acesso ao tamanho do juro e do acesso ao crédito que o produtor vai pegar. No Brasil, eu até conversava com o senhor Julio, antes de nós começarmos, no Brasil, quando se criou o Plano Real, que foi o que estabilizou a economia brasileira, que a economia brasileira era uma bagunça completa, nós tínhamos inflação de 80% ao mês, não era nem um ano, ao mês. Quando se estabilizou a economia, se pôde criar mecanismos de crédito rural privados. Antes, quem emprestava o dinheiro para o produtor era o governo. O governo emprestava, o produtor pegava, aí depois ele acionava o deputado dele para não pagar. Era mais ou menos assim que funcionava o crédito rural no Brasil. Então, era aquela coisa, uns pagavam, uns não pagavam, e assim... Aí, então, daí um ano o governo... tinha 100 para emprestar, no outro ano ele tinha 50, no outro ano ele tinha 120, no outro ano ele tinha 70, então não existia uma harmonia. Um ano o sujeito ia no banco pegar dinheiro e tinha, no outro ano ele ia e não tinha. Então não existia previsibilidade. Esses problemas no Brasil estão resolvidos. Hoje nós temos crédito farto para quem quiser. Só que tem um problema. O dinheiro do banco não é mais o governo que financia. Quem financia a agricultura brasileira são os bancos brasileiros. Aliás, até nós gostaríamos que os bancos estrangeiros também participassem, mas eles fazem uma reserva de mercado para o brasileiro. O Brasil tem mais ou menos 180 bilhões de reais por ano, nesse próximo ciclo,
disposição de 180 bilhões de reais, o que vai dar mais ou menos uns 70 bilhões de dólares, 80 bilhões de dólares, mais ou menos, para 1.000 milhões de dólares, para os produtores pegar. E isso vem crescendo ano a ano. Todos os anos cresce, nunca reduz, só cresce. Mas de onde é que vem esse dinheiro? Os bancos captam esse dinheiro, a taxa de poupança, que é uma taxa mais ou menos de 6,70. O governo, o banco empresta para o produtor brasileiro a 5,5%, e o governo paga a diferença. Ele equaliza a taxa de juros, que é uma forma de subsídio. Mas isso é uma parte pequena do recurso. O grosso do recurso sai de uma coisa chamada depósitos compulsórios bancários. Todos os países têm depósitos compulsórios, inclusive a Argentina. O que é o depósito compulsório? Quando eu vou no banco e deposito 1.000 pesos, o banco ele sabe que, em média, as pessoas vêm buscar para sacar 100 pesos. Então, se eu tiver, em média, 100 pesos em caixa, eu posso emprestar o resto. Então, se tu me deposita 1.000, eu empresto 900. Só que o dono do 1.000 não pode vir buscar, porque senão eu não tenho, que é a corrida aos bancos. Isso funciona assim desde que existe banco no planeta. Sempre foi assim. Só que, então, isso permite aos bancos multiplicar o dinheiro em circulação. A economia tem 100 e com 100 eu alavanco para 1.000, pelo efeito do multiplicador monetário. Isso, como o banco cria a moeda, que é a moeda fiduciária, gera inflação, porque tem mais dinheiro em circulação. Então, os governos, eles trancam este mecanismo. Uns trancam 50%, como é o caso do Brasil, 45%, outros trancam 10%, outros trancam 20%, depende. Quanto maior o recurso trancado, travado, menos o banco pode multiplicar. Então, tu vai lá e deposita 1.000, e o governo brasileiro faz o seguinte, olha, 45% desses 1.000 depositados, tu vai ter que deixar numa conta aqui no Banco Central, que tu vai poder multiplicar os 600 que sobram, os 550 que sobram, mas os 450 esses estão aqui, esse tu não pode, vai ficar depositado o dinheiro é teu, está depositado numa conta tua no Banco Central, mas tu não pode mexer. E outra coisa, eu não te pago um centavo, esse dinheiro tem que ficar parado aqui. Tu não tem nenhuma remuneração. Então, isto é um sistema que existe para controle da inflação. Nós temos, basicamente, em política monetária, 2 mecanismos para controlar a inflação, taxa de juros e depósitos compulsórios. Então, veja, depósito compulsório não tem nada a ver com crédito rural, com crédito agrícola. Mas lá em 1996, o pessoal fez assim, não, vamos fazer o seguinte, esse dinheiro fica parado aí. Então, eu te deixo tu emprestar esse dinheiro. Eu deixo tu emprestar 25% do teu dinheiro que está parado aqui. Só que tu só pode emprestar a um juro máximo de tanto, exclusivamente para crédito rural. Para o produtor pegar o dinheiro, plantar, colher, em 6 meses, 7 meses, 8 meses, o dinheiro está aqui de volta. Este mecanismo de crédito rural foi o que fez funcionar o crédito rural no Brasil. Hoje, dos 180 bilhões de reais, 100 bilhões é desse dinheiro. Depois nós temos mais ou menos uns 20 bilhões da poupança rural, nós temos uns 30 bilhões que são os recursos livres, que é mais ou menos como acontece aqui na Argentina, o banco empresta o quanto ele quiser, mais uns 30 bilhões, e depois nós temos o dinheiro dos investimentos. O dos investimentos, esse tem um papel do governo mais forte, no equalizar as taxas de juros. Nós temos o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Nacional, que empresta, que ele pega, por exemplo, todo o dinheiro do fundo de garantia de todos os trabalhadores do Brasil e empresta para as pessoas fazerem investimentos. Então, o produtor, quando ele vai no BNDES e pega para comprar uma máquina, ele vai pegar um juro de uns 4% ao ano, mais ou menos. Um produtor normal, um produtor familiar, vai pagar 2% ao ano. O custo de captação desse dinheiro é mais ou menos 6%. Então, se eu estou pagando 4%, alguém vai ter que pagar 2% para o BNDES. Esse alguém é o Tesouro Nacional, é o governo.
Então, o governo paga com equalização, ele gasta mais ou menos, equalizando as taxas de juros, mais ou menos uns 10 bilhões de reais por ano. Ele gasta uns 4 bilhões de dólares por ano, fazendo equalizações da taxa de juros. Só que esses 4 bilhões que ele gasta, faz funcionar um sistema de crédito privado que move 180 bilhões. Então, é um grande negócio para a agricultura, porque a gente tem um dinheiro privado e farto, e é um grande negócio para o governo, que não precisa tirar dinheiro da educação, da saúde, da segurança, enfim, para emprestar para a produtora. Só tem uma coisa que os produtores tiveram que se acostumar, que é pagar a conta. O produtor brasileiro paga a sua conta. Não, eu não sou produtor, eu sou economista. A mesma análise de risco que o banco faz para emprestar dinheiro para mim, comprar um carro, uma casa, ou sei lá, qualquer tipo de coisa, ele faz para o produtor. O produtor, se ele não pagar, quando vencer a prestação dele, ele não toma um novo recurso. Então, o que acontece? Aí ele vai ter que se financiar em tradings, em cooperativas, que o custo é muito mais alto. Então, o produtor lá nunca atrasa a sua prestação do crédito rural. E com isso, então, sempre tem dinheiro para emprestar cada vez mais. E isso dá uma vantagem para o Brasil em relação à Argentina, muito grande. Em relação aos Estados Unidos, à União Europeia, etc., nenhuma vantagem. Mesmo assim, nós estamos muito pior que eles. Porque eles pagam juros mais baixos e ainda tem subsídio. Tudo bem, Antônio? Tudo Meu nome é bom. Eduardo, sou da região central do nosso estado, do Rio Grande do Sul. A minha pergunta é em relação à inflação, ao custo do óleo diesel, que é na visão dos produtores da minha região, é o terceiro pior custo, o terceiro custo mais intenso da lavoura. Eu queria saber se a Farsul já calculou a subida do diesel de 6% ou 7%, tu deve saber melhor que eu. Quem vai pagar essa conta? É o produtor ou é o consumidor? Porque o governo, não, né? Bom, a pergunta que ele fez foi a seguinte, ele está preocupado com o preço do óleo diesel, gasóleo. Gasóleo. Porque lá no Brasil o preço é controlado pelo governo, mas nós costumamos dizer que ele é um preço descontrolado pelo governo. Nós calculamos sim, o primeiro aumento forte que deu, ele foi no início de 2013, foi em março de 2013, foi o primeiro choque que nós levamos, e nós calculamos o impacto que isso tinha em termos de custo de produção. Eu não lembro de cabeça, mas nós fizemos notas técnicas, e até saiu nos jornais lá, Correio, 0 Hora, saiu lá o impacto. Esse era esperado, nós sabíamos que ia aumentar. Em novembro aumentou de novo, sem que nós esperássemos que ia aumentar, aumentou de novo. Então, no ano passado, a gente teve um aumento de 13% no custo do óleo diesel. Tu planta arroz lá? O arroz ele está com 2 grandes problemas, né? Um é o óleo diesel, outro é a energia elétrica. O óleo diesel no arroz o segundo maior custo é o óleo diesel, por causa das bombas para puxar água, enfim. E agora, depois, nesse ano, nós tivemos um novo aumento no início do ano, e ninguém sabe quanto que será o próximo aumento. Nós só sabemos que terá aumento, e nós sabemos que não será antes da eleição, porque o governo, enfim, ele está aguardando uma série de coisas para depois das eleições. Para 2014, na nossa leitura, o problema maior não é óleo diesel, é energia elétrica. Porque na tua região é a Sul, que teve um aumento de 32%.
Nós também fizemos uma nota técnica, que eu até posso te passar depois, para te olhar, o quanto o produtor tinha que produzir de sacos a mais só para pagar o aumento da energia elétrica. Se não me engano, são 6 sacos por hectare de arroz só para pagar o aumento da energia elétrica. Quem paga isso? Quem paga isso é o produtor. Quem paga isso é o produtor, não é o consumidor. O consumidor, o que é nosso custo, nós não conseguimos repassar para frente. Por quê? Aumentou o meu custo, então eu vou vender meu arroz mais caro. Aí a Camil vem aqui e compra da Argentina, ou compra do Uruguai. Então tu não consegue aumentar o preço. O preço que determina é o mercado. Que mercado? O mercado global. Se a Argentina e o Uruguai não quiserem vender, eles compram de qualquer lugar do mundo a um preço mais baixo. Então tu não consegue repassar para o preço o teu aumento de custo. Então quem vai pagar isso é o produtor. O consumidor paga quando tu tem aumentos lá industriais, no atacado ou no varejo. Aí até tu consegue repassar. Porque o consumidor, ele não consegue importar tudo. Ele não vai comprar pela internet um saco de arroz. Então, se o aumento do custo for no nível da indústria ou do varejo, eles costumam passar para o consumidor, pelo menos uma parte. Aumentos de custo de produção que são dentro da cadeia produtora, nós não conseguimos repassar. Nós é que pagamos. E o aumento do custo de produção do óleo diesel ao longo de 2013, que já foi absorvido pelo produtor, com esses de 2014 mais energia elétrica, eu te diria que arroz só está valendo a pena produzir porque nós estamos conseguindo exportar, porque o preço do mercado internacional está bom. Porque se os preços viessem para as médias históricas, nós estaríamos tendo prejuízo. ¿Alguna otra pregunta? Yo le quería preguntar qué visión tenía la sociedad brasilera del sector agropecuario, porque aquí en la Argentina siguen viendo el sector agropecuario como se veía hace 40 o 50 años atrás. Y por otro lado, ¿cuál es la visión de los políticos con respecto al sector agropecuario brasileiro? Boa pergunta. A visão que a sociedade tem da agricultura é bem diferente do que nós gostaríamos que ela tivesse. Mas melhorou muito, 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 muito. Há 20 anos atrás, ser produtor rural, a pessoa tinha que falar baixinho. O que tu faz da vida? Sou produtor rural. Não pode nem falar muito, porque senão a pessoa tinha até vergonha. Porque ser produtor rural era sinônimo de caloteiro. Caloteiro é não pagar as contas. Era sinônimo de latifundiário, alguém que recebeu a terra lá de um reino de Portugal e está lá, e só tem aquela terra por causa disso, de um explorador de mão de obra. Enfim, essa era a visão que a sociedade tinha do agricultor há 20 anos atrás. Hoje não. Hoje não é o que nós gostaríamos. A sociedade brasileira ainda acha que o bacana é ser industrial, ser agricultor, mais ou menos, mas eles já começam a reconhecer isso daqui. Os jornais brasileiros estão cheios de notícias sobre o desempenho da agricultura. Quando a agricultura vai bem, a cidade vai bem e a mídia se deu conta disso. Nós fizemos um esforço muito grande de esclarecimento da sociedade com dados técnicos. Nós partimos, em vez de confrontar o governo, nós começamos a apresentar informações técnicas. Olha, a coisa não é bem assim, é assado. Isso não muda do dia para a noite, mas ao longo das décadas a coisa começa a melhorar. Hoje, a nossa relação com a sociedade é bem melhor do que a relação de vocês com a sociedade. Bem melhor. A sociedade nos enxerga muito melhor do que a sociedade argentina enxerga o produtor argentino. Mas ainda assim, nós temos muito que melhorar. Se perguntar para o Eduardo como que ele se sente lá na região dele, certamente é melhor do que o pai dele, mas bem aquém do que ele gostaria. Tenho certeza, ele não precisa nem me dizer, tenho certeza que abaixo de como nós gostaríamos de ser vistos. A questão dos políticos, nós temos uma frente parlamentar muito forte. Dos 513 deputados, mais ou menos uns 100 deputados, eles fazem parte da Frente Parlamentar da Agricultura. Então, quando surgem a toda hora, ideias como retenções no Brasil,
toda hora surge isso, a gente derruba com a força da frente parlamentar. Porém, a gente ainda não consegue, como ela é muito pulverizada em vários partidos, a gente não consegue ter uma pauta única com eles. Porque tem coisas que entram em conflitos com o entendimento do partido para outras coisas. Então, eu posso ter um deputado de direita e outro de esquerda na mesma frente parlamentar, que a única coisa que junta eles é o assunto do agronegócio. Agora, mas também até por ali, em questões pontuais. Nós tivemos, por exemplo, a questão do Código Florestal, que era um absurdo completo que se tentou fazer no Brasil. Nós ia voltar o Brasil a ser uma selva, uma terra de índio. E a sociedade, num primeiro momento, achou aquilo bárbaro. Só, nossa, vamos voltar a ter florestas, voltar a ter meio ambiente, não sei o quê, que coisa boa. E aos poucos a gente conseguiu mostrar, olha, não é tão bom assim, olha só o que nós vamos perder, olha só o que vai acontecer na economia, olha só não sei o quê. E os nossos deputados, eles foram fundamentais. Se nós não tivéssemos uma frente parlamentar naquele momento, nós teríamos perdido aquela guerra, não tem a menor dúvida. Então, a nossa relação, e a relação com o governo federal, nós temos uma relação com o governo federal muito melhor do que a CRA e a SRA têm com o governo argentino. Gostamos do governo? Bom, também não importa se a gente gosta ou não gosta. Eu vou falar a minha opinião particular. Eu particularmente não preferia esse grupo governando o Brasil. Preferia outro grupo governando o Brasil. Mas isso não faz com que eu não sente com eles para discutir. Eles sabem que, majoritariamente, o setor do agronegócio não vota no PT, que é o partido do governo. A maior parte do agronegócio, embora tenha setores que votem, mas o normal é votarem em outros. Porém, isso não faz com que eles não nos respeitem e que nós os respeitemos. Ou seja, nós temos uma relação republicana com o governo. Naquilo que a gente acha que eles estão errados, a gente critica. Naquilo que a gente acha que eles estão certos, a gente elogia. A gente prefere sentar para negociar do que se isolar, ficar só brigando, fazendo movimento, trancando rua, trancando estrada. Isso é uma coisa que nós abandonamos. A gente prefere... Quem é que a sociedade brasileira escolheu? Foi esse grupo. Então, é com eles que nós vamos conversar, seja do partido que for. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más y si la respuesta es cortita. Un poco tiene que ver con la pregunta de él. Vos decís que ese cambio en esos 20 años tiene mucho que ver, tienen más de 100 agrodiputados, o sea, que están con... Acá en la Argentina lo veo difícil que podamos desde ese lado. Lo que te pido es una sugerencia, ¿por dónde empezar para poder modificar eso? ¿Por qué sector? Desde la política lo veo difícil, que se pueda modificar. Eu não conheço com a profundidade que eu deveria conhecer a política da Argentina para lhe dar uma resposta da altura que a senhora merece. Por outro lado, tem algumas coisas assim que saltam aos olhos. Então, por onde que nós começaríamos? O que me parece mais óbvio? Às vezes, um deputado não precisa de dinheiro para se eleger. Ele tem dinheiro. Às vezes, ele precisa de discurso. Às vezes, ele precisa de alguma coisa para ele falar, para que ele apareça, para que ele leve para a comunidade dele, etc. E isso é uma coisa que nós fazemos e nós sabemos que o pessoal não faz aqui na Argentina. Às vezes é melhor tu chegar, em vez de fazer trancar uma rua, coisa do tipo, pega um grupo de deputados, chama eles e diz o seguinte, olha, tu faz voto nessa região, tu nessa. Lá tem produtores. Nós queremos que vocês defendam esta pauta. A pauta é esta, os números são esses, os gráficos são esses, as planilhas são essas, e o estudo é de vocês. O que ele vai fazer com aquilo? Ele vai pegar aquilo e vai se pronunciar no Congresso e a imprensa vai ver. A imprensa vendo, o nome dele sai no jornal. E aí, então, o pessoal da imprensa liga para ele e ele começa a ter espaço de mídia. E isso, para a campanha dele, é bom. Então, isso é uma forma de tu cooptar o
parlamentar por ideias, enfim, com conteúdo e não com dinheiro. Eu sei que o setor não tem dinheiro aqui, assim como nós não temos lá. Então a gente se vira desse jeito. A gente dá pautas para eles, para que eles tenham o seu nome exposto no jornal, apareçam na mídia, posem de defensores do agronegócio, coisa do tipo. Então é uma troca. Este é um caminho. Não sei se é possível fazer aqui na Argentina, mas esse é um caminho que costuma funcionar e ser barato. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Muy rica tus palabras. Lo despedimos con un aplauso.